De acordo com o dicionário, felicidade é um momento durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado. Um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Mas felicidade é um fim ou estado passageiro? É possível ser feliz ao lidarmos com perdas, decepções, dores e circunstâncias que machucam a alma e nos tiram aquilo que muitas vezes definimos como felicidade. Para o apóstolo Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. A verdade é que somente seguindo o caminho da humildade e da obediência de Deus é que poderemos experimentar uma vida satisfeita, apesar das circunstâncias. Juntos com Jesus, poderemos completar de fato a resposta pessoal e intransferível. Para você, felicidade é. Esta também é a nova série da IB Morumbi. Boa noite. Eu olhei para trás antes de começar, tinha pouca gente. Graças a Deus que continua pouca gente. Brincadeira, tá? Boa noite. Já faz um tempo que eu preguei aqui pela última vez e, de verdade, isso é uma loucura. Se você parar para pensar, é insano o que a gente está fazendo aqui. A mente humana não consegue administrar isso, se parar para pensar. Mas a Bíblia diz que aprove a Deus salvar os incrédulos pela loucura da pregação, além da loucura da adoração. Você adorando, nós cantando para alguém que a gente não está vendo, que o Leandro falou diversas vezes, que ele venceu a morte, aquele que venceu a morte. Você fala, se você entrou aqui pela primeira vez, você fala, mas de quem que está falando? Quem que eles estão falando? Aprove a Deus salvar e nos fazer agora pensar, se eu não conseguir estragar hoje à noite, Deus vai, tenho certeza que abençoar a tua vida pela própria palavra dele. O Dr. Shedd, um grande pregador, falou, olha, se alguém lê direitinho o texto, já é 50% da pregação. Então eu vou tentar ler direitinho para vocês já ganharem 50%. Se eu não conseguir estragar nos outros 50%, Deus vai falar ao nosso coração nessa noite. Vamos orar mais uma vez, essa loucura de fechar os olhos ou mantê-los abertos. E falar com um Deus que a gente não vê, mas que muitos aqui têm certeza que Ele existe. E muitos aqui têm um relacionamento com Ele, dependem dEle. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque se tudo parecesse normal para a gente, se tudo parecesse lógico na nossa mente, se tudo fosse racional, não haveria o teu Espírito Santo, não haveria surpresa, não haveria milagres, não haveria o sobrenatural, Senhor. Muito obrigado por isso. E eu peço que pelas tuas muitas misericórdias, só fale ao nosso coração. Eu estou desesperado para ouvir a tua voz nessa noite, Senhor. Eu preciso de ti, eu preciso das tuas consolações no meu coração, e eu sei que muitas pessoas aqui também. Fala conosco, eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. O nosso texto hoje é um texto grande, me deram um texto enorme, são 21 versículos, é o capítulo 3 de Filipenses. O título que foi dado era Felicidade é viver para Cristo e não para mim. Eu só mudei para variar alguma coisa, eu pus satisfação. É viver para Cristo e não para mim. Eu quero só pôr aqui porque senão normalmente eu passo,
Então hoje eu quero só saber quanto eu vou passar, tá bom? Filipenses 3, Filipenses 3, versículos de 1 a 21, vamos lá. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Como é que dá para falar sobre tudo isso? Como é que dá para numa pregação de 30, 40 minutos você falar sobre tudo o que Paulo está falando aqui? Quando eu falei que foi circuncidado ao 8º dia, tal, parece que era eu. Não, é Paulo que está falando, ele está falando da vida dele. Existe uma história da estratégia aliada na Segunda Guerra Mundial. Para libertar as ilhas do Pacífico, os aliados bolaram uma estratégia. Eles iriam até uma ilha, então eles invadiriam aquela ilha, alguns com algumas aquelas lanchas offshore. Tá. Então ele precisa tirar o som. Alô, alô, melhorou? Para vocês, né? Para mim segurar aqui vai ser, mas tudo bem. Então eles iriam para uma ilha, tentar minar as forças inimigas, desceriam por barcos
e jogariam algumas bombas assim localizadas. E em seguida um pequeno grupo de fuzileiros invadiria aquela ilha, estabeleceria uma cabeça de ponte, um pequeno fragmento da ilha seria tomado, eles começariam a controlar aquele pedaço. Uma vez que essa cabeça de ponte fosse garantida, iria começar um processo de tomar o restante da ilha, chegar mais gente, um território de cada vez. Certamente, quando essa ilha tivesse sob controle, muitas batalhas, acabaram sendo traçadas, sendo vividas ali nessa ocupação. Algumas derrotas, outras vitórias, mas no final a batalha foi ganha. Muita resistência, e é um pouco o que acontece com a gente. Quando nós abrimos a nossa vida, quando Deus se revela para a gente, quando Cristo se revela a nós, primeiro Ele coloca muitas vezes algumas coisas fáceis, Ele vai pelo caminho, ou Ele coloca algumas coisas que a gente não consegue resolver, e Ele começa a tomar conta de algumas áreas da nossa vida. Ele começa a mostrar que Ele é a solução para aquela ansiedade, Ele é a solução para o nosso problema, Ele é a paz para o meu coração, Ele é a cura para a minha enfermidade algumas vezes. Ele consegue tirar aquele medo da morte que alguns têm, Ele consegue dar esperança, Ele consegue, algumas vezes, uma ponte de conseguir um emprego e as pessoas reconhecerem que foi a mão dEle. Então Ele vai fazendo essa cabeça de ponte nas nossas vidas e começa a dominar parte da nossa vida. Mas o seu objetivo, como foi o objetivo da guerra dos aliados, aliás, não estou comparando os dois objetivos, aquele objetivo era, o objetivo da guerra é a paz, isso é uma loucura, também é insano, mas o objetivo de Cristo é tomar conta das nossas vidas, e tomar conta de todo o nosso ser, e só quando Ele toma conta de todo o nosso ser, nós vamos conseguir ter satisfação em viver para Cristo, e não viver para mim. Satisfação é viver para Cristo e não para mim. Marca isso na tua mente. Nós temos em todo esse texto que nós lemos, nós temos problemas. Qual é o problema que mais salta aqui? O problema que mais salta aqui é o da justiça própria, que Paulo, eu vou tentar provar para vocês e mostrar o que Paulo está dizendo aqui. Também tem um grupo de judaizantes que está torturando algumas cidades, e ele está achando que esse grupo vai chegar em Filipos, e ele já está avisando do que vai acontecer. Também tem graça, não tem só problema. Graça não no sentido de ser engraçado, mas no sentido do favor de Deus. Tem a justificação pela fé, em contraponto à justiça própria de Paulo. Tem a nossa pátria nos céus, os últimos versículos, que nós teremos o nosso corpo transformado pelo poder da sua ressurreição. E tem uma missão: prosseguir para o alvo, ser imitador de Cristo, como Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Paulo não baseia a sua justiça na religião, mas alguns tentam impedir Paulo e os filipenses de viverem para Cristo. Paulo começa com esse comentário, retomando o tema de júbilo, que ele usou lá no capítulo 2. Se eu não me engano, foi o Lisânias que pregou sobre o capítulo 2, onde ele fala de felicidade. O Lisânias tocou nesse número de vezes que a palavra é encontrada no livro de Filipenses, são 19 vezes, e ele volta falando, então eu vou, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, tenham regozijo no Senhor. Mas alguns falaram aqui também, só lembrando, Paulo quando fala isso, ele estava preso.
Essa é uma das cartas que ele escreve em prisão. Se você for ver no capítulo 2 de Coríntios, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 29, ali tem uma lista do currículo de Paulo, o que ele passou, açoitado, preso. E ele fala, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, como alguém na cadeia pode falar isso. E ele fala, olha, eu vou escrever de novo as mesmas coisas, para mim não é cansativo. E para vocês é bom. Eu ouvir as mesmas coisas sempre é bom, porque muitos que estão aqui estão ouvindo a mesma coisa há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos na igreja. A palavra de Deus. E muitas vezes isso ainda não fez alguma coisa. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em algum momento a ficha cai. Em algum momento a palavra de Deus se revela e acontece na nossa vida. Então é bom nós lembrarmos dessas coisas. E Paulo está falando isso. Ele está falando que não tem problema nenhum para ele repetir: alegrai-vos no Senhor. Mas aí ele fala, ele entra numa advertência, ele fala: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. E o que ele está falando aqui? Cães não é essa ideia que nós temos aqui hoje do cãozinho de estimação, do pet, né? Que você tem o cachorrinho, você vai passear com ele e tal, ele é bonzinho. A ideia aqui não tem um monte de cães soltos em Filipos, não. O que ele está falando é, naquela época os judeus, eles chamavam os gentios de cães. Quem não era judeu era gentil, e ele era tido como cão, ele era chamado de cães, porque ele era considerado impuro. É nesse sentido que Paulo está falando, que eles eram impuros. Cuidado com esses cães impuros. Mas ele não está se referindo aos gentios aí, esse é o grande ponto. Ele fala: cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. O que estava acontecendo? Esse é o ponto onde eu falei ali dos judaizantes. Tem gente que não sabe esse termo. Os judaizantes eram aqueles que, convertidos ao cristianismo, mas sem entender direito aquilo que, ouviram cantar o galo, mas não sabe aonde, eles achavam de que para ser um verdadeiro cristão, para você ter uma vida reta, para você obedecer aquilo que Deus tinha proposto, você poderia se converter ao cristianismo, aceitar Jesus, mas você deveria seguir os ritos judaicos. Você deveria ser circuncidado, você deveria obedecer à lei, você deveria fazer todos os ritos judaicos. Então, o que isso estava trazendo? Paulo fala: cuidado com esses. Vejam o versículo 3, ele fala: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo, e não temos confiança alguma na carne. É uma linguagem forte que Paulo está usando aqui. Eles iam chegar em Filipos, esses homens iam chegar em Filipos, e eram pessoas que tinham se convertido ao Evangelho, aparentemente. E o medo de Paulo é que, quando ele viesse pregando naqueles lugares, em todos os lugares que ele ia pregando, chegavam os judaizantes. Se você estudar as cartas, se você quiser estudar, vá no semestre, todos os domingos de manhã, todas as cartas, todo o Novo Testamento é ensinado ali, você vai poder entender o que são os judaizantes. Então, em todas as igrejas, esses homens e mulheres chegavam no sentido de acorrentar de novo. Jesus veio para nos libertar, e vinham os religiosos
para pôr um jugo de novo, para acorrentar de novo da libertação que Jesus tinha dado. Paulo fala que, em Romanos 2,29, ele fala que a circuncisão do coração pelo Espírito e não pelo código escrito, essa é a verdadeira circuncisão. Em todo o Velho Testamento a gente ouve obediência, que Deus quer obediência e não sacrifício. Deus estava muito mais preocupado com o coração e não com o sacrifício dos homens e do povo de Israel. E ele continua com a mesma ideia. E Paulo está falando, olha, não vamos entrar naquele jugo. Cuidado com esses cães mutiladores da carne. Eles querem mutilar a carne. Agora, Paulo fala que nós somos a verdadeira circuncisão. Nós, os que adoramos a Cristo em espírito. Adorar um Deus que nós não vemos. Sem julgo. Nós viemos aqui nesta tarde para prestar um culto de adoração a Deus, não para receber um culto. Quem tem que ser adorado aqui é Deus. Nós viemos prestar um culto, nós viemos adorá-lo com o nosso espírito, através do Espírito de Cristo. Aí chega no versículo 4, Paulo fala, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu tenho mais. Aí ele vai dar o currículo dele, e é impressionante, ele lista alguns pontos ali, ele foi circuncidado no 8º dia, check, como um judeu puro sangue. Ele era da tribo de Benjamim, check, perfeito. Ele era um hebreu de hebreus, impressionante. Embora ele tenha nascido em Tarso, na cidade de Tarso, mas ele era familiarizado com essa cultura greco-romana, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, ele teve toda a sua herança racial e religiosa em Jerusalém, ele era crème de la crème. Ele era um fariseu. Fariseus eram aqueles que lutavam para que a lei fosse obedecida até o último pingo. Até o último pingo. Mais de 600 pontos que ela deveria ser atendida. Jesus bateu na medalhinha de todos os fariseus que ele encontrou na frente. Não deixou nenhum sair ileso. Por quê? Ele chamou-os de sepulcros caiados. Eu adoro essa expressão. Eles eram branquinhos por fora, mas podres por dentro. Mas ele era fariseu. E ele tinha intenção boa no coração, Paulo. Por quê? Quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Vocês lembram, não sei, em Atos 8, no final, Estevão morre aos pés de quem? De Saulo. Ele não era Paulo ainda, ele era Saulo. Ele era perseguidor da igreja. Um currículo impressionante. Quanto à lei, irrepreensível. Quantos de nós podemos dizer isso aqui? Irrepreensível. Alguém que não tem dolo, alguém que não tem nada que você possa acusá-lo. Olha o que ele fala no versículo 7. Ele está falando com relação ao currículo dele. Mas para mim o que era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Tudo isso que eu tenho no meu currículo, e ele mais do que todos, ele mesmo fala isso, mas ele não fala com empáfia, com arrogância, ele fala, olha, tudo isso que vocês estão vendo, eu poderia mais confiar na minha carne, no meu testemunho, tudo isso é porcaria. Tudo que ele tinha na coluna de crédito, ele passou para a coluna de débito. É difícil entender essas coisas, né? Mas quem entende, coluna de débito, crédito, na contabilidade é o contrário isso, então isso é uma loucura. Mas tudo que ele tinha como crédito na vida dele, ele pôs na coluna de débito.
Cristo estava na coluna de crédito. Era a única coisa que ele quer. E ele, temendo ainda que essa expressão que ele estava escrevendo nessa carta ainda não fosse tão assim, né? O que ele considerou lucro, o que era lucro ele passou a considerar como perda. Ele falou, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Paulo, quando foi chamado, ele foi chamado para sofrer em nome de Cristo. Jesus fala para Ananias, esse homem vai conhecer o que é sofrer pelo meu nome. Ele já começou assim, na primeira chamada dele. Esse homem vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Ele foi esquecido por seus antigos amigos, pelos seus colegas intelectuais. Ele perdeu a segurança de uma casa. Ele tornou-se um viajante sem residência fixa. Teve todos os tipos de sofrimento, foi o que eu falei de 2 Coríntios 11, de 23 a 29, depois você dá uma olhada. É impressionante o que esse homem sofreu, naufrágios, açoites. Mas o que ele coloca aqui é que nada disso é importante, tudo isso para ele é lucro. Eu considero, e Paulo calmamente afirma isso, eu considero como esterco. Você achou que não tinha essa palavra na Bíblia, né? Para poder ganhar a Cristo. Ele quer dar exatamente a conotação, é essa a conotação mesmo, não está errado, é esterco, é isso que ele considera todo o currículo dele, toda a justificação dele de ser um homem correto e cumpridor da lei. Ele fala, isso não valeu nada, mas eu considero isso como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aqui nós temos uma doutrina que nós precisamos tocar nela, a justificação pela fé. A justificação pela fé não é algo que você consegue porque você quer. A justificação pela fé, Paulo tentou a sua justificação através das obras, através daquilo que ele era, o que ele fazia, o que ele era no sentido de religião. Ele era um religioso exemplar, e você também pode ser. Mas isso para Deus não vale nada. A nossa justiça, a Bíblia diz que ela é como trapos de imundícia, e trapos de imundícia seria o absorvente da mulher hoje, se você quer outra palavra forte também, é a mesma coisa. A nossa justiça para Deus é exatamente isso. Por quê? Porque o homem e a mulher, ele não consegue nada, ele não consegue fazer nada para agradar a Deus, porque nós não temos nada para agradar a Deus. E a justificação pela fé é Deus te declarando justo em Cristo. É a declaração de um juiz. Você não precisa fazer nada. Deus já declarou, quer queira ou quer não. Quer entenda ou quer não entenda. Quer aceite ou não aceite. Deus já nos declarou justo em Cristo. Mas Ele nos declarou justo aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Reconhecem que Ele morreu na cruz do Calvário no meu lugar e no teu lugar. Aqueles que reconhecem que essa cruz está vazia e que Ele ressuscitou após o terceiro dia. A esses Ele declarou justos. Independente de como você é, independente de como eu sou e de como eu fui e de como você foi, Ele nos declara justo. E Ele nos faz conhecer, como Paulo pede aqui ansiosamente, que Ele quer conhecer o poder da sua ressurreição. Ele quer saber o que isso significa. A participação nos seus sofrimentos. O versículo 10, Paulo fala que ele quer participar dos sofrimentos de Cristo, porque ele sabe que ele vai participar da glória de Jesus após a morte, mas ele quer participar dos sofrimentos de Cristo aqui. Nós não queremos isso, nós só queremos a glória, nós só queremos o bem bom.
A nossa graça que a gente prega, que a gente vive, é muito barata, como dizia Bonhoeffer. A graça barata é aquela que você pode tudo, você vai ter tudo. Mas não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho que a gente vive é um Evangelho diferente daquele que a Bíblia diz muitas vezes. O Evangelho é esse, Paulo querendo participar dos sofrimentos de Cristo. Se eu pedir para alguém levantar a mão, quem quer sofrer como Cristo aqui, até eu que sou mais trouxa também não levanto a mão. Mas não é masoquismo, é no sentido de eu participar dos sofrimentos de Cristo, porque eu sou satisfeito. A palavra felicidade é muito fraca, no sentido de, pode ser um momento, pode ser alguma coisa que me faz feliz e daqui a pouco eu estou triste. Mas a palavra satisfação, ela é mais completa, regozijo, por quê? Porque eu não dependo de circunstâncias. Nós não dependemos de circunstâncias. Nós não dependemos de religião. Nós não dependemos da nossa justiça para estarmos satisfeitos. Porque se eu for me olhar no espelho, se nós formos nos ver no espelho no final do dia, no início do nosso dia, nós vamos ver que fizemos um monte de coisas erradas. Nós não podemos nos basear na nossa própria justiça. E Paulo está falando isso. Nós temos que nos basear na justiça que vem de Cristo, que vem de Deus, que é baseada pela fé. Agora, como é que é o nosso reconhecimento disso? Como é que você se posiciona diante disso? Hoje a cultura é de meritocracia. Você desenvolve, se relaciona com pessoas que fazem, primeiramente, e principalmente, não que são. Então o nosso reconhecimento e o crescimento, tanto eu para os outros e os outros para mim, é do que nós fazemos, de quantos cursos nós temos, quanto dinheiro nós ganhamos, qual é o nosso patrimônio, quanto de produto nós vendemos na empresa, quantas obras nós construímos, quantos projetos nós fazemos. Não é pelo que nós somos, e sim pelo que fazemos. E a nossa religiosidade também. Quanto estamos fazendo pelos pobres, quanto estamos fazendo pela igreja, quanto nós estamos dando de dinheiro aos pobres, quanto nós estamos dando de dinheiro para a igreja também. Quantos nãos nós estamos atendendo, né? Porque aqueles que têm a religiosidade do não, quantos desses nãos nós estamos atendendo? Se nós temos problemas com as pessoas aqui, nós saímos e vamos para outra, nós não resolvemos os problemas. Se nós não concordamos com os ensinamentos, nós vamos para outra ou abrimos uma que é a nosso molde. Você pode até cobrar 8% dízimo em vez de 10%, aí vai ter um monte de gente. É tudo eu, nós, fazemos, e Cristo. Onde está isso no nosso dia a dia? Existe um filme que era uma competição de atletismo, vocês vão saber logo o filme que é. Uma das últimas corridas seria a de 440 jardas, a versão mais antiga dos 400 metros. Os atletas se agruparam, saíram, e numa das curvas, um dos competidores caiu. Rapidamente, como um raio, ele se levantou e continuou a correr, e ele, como que, parecendo que tomou um choque, ele alcançou os outros competidores e conseguiu chegar diante deles na linha de chegada. Vitória histórica. Do filme Carruagens de Fogo. Parece que ele está lendo o que Paulo escreveu aqui. Não que eu já tenha obtido tudo isso, mas prossigo para alcançá-lo. Mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando as que diante de mim estão,
prossigo para o alvo de ganhar o prêmio de Deus em Cristo Jesus. E eu queria colocar diante de vocês o que você tem que deixar para trás hoje. O que você precisa deixar para trás que tem atrapalhado a tua vida? A oração do Leandro, todos os cultos, todas as músicas que cantamos, o texto que nós falamos. Deus quer fazer alguma coisa na tua vida, apesar de toda a insanidade do que é um culto de adoração, de pregação da palavra de Deus. Ele quer fazer alguma coisa na tua vida. E você pode ter 10 minutos de cristianismo, 2 dias, 30 anos, 40 anos. Os que são novos convertidos, não se assustem, com 40 anos você ainda pode continuar tendo a mesma coisa. Você pode chegar a ter 30, 40 anos e estar estagnado. Paulo mostra aqui que ele não está estagnado. Ele está esquecendo as coisas que para trás ficam. Eu estou me desenrolando delas, mas o que me importa é o que está diante de mim. O que está te prendendo que você não consegue sair do lugar? Você está vivendo de experiências que aconteceram há 20 anos atrás? Essa graça, as misericórdias do Senhor, a palavra de Deus diz que elas se renovam a cada manhã. A cada manhã Deus renova as suas misericórdias. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. O que está... Essa expressão é esquisita, que podem levar para o outro lado, mas o que está te amarrando? O que está te deixando estagnado? Pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento, pode ser a falta de trabalho, pode ser uma família complicadíssima, pode ser divórcio dos pais, pode ser divórcio dos filhos, pode ser problemas de sexo. O que está te segurando para que você siga adiante, perdão. Eu gostaria de deixar essa pergunta enquanto o pessoal vem aqui. Nós vamos cantar uma música que chama Sou Feliz com Jesus. Não daria para cantar Sou Satisfeito com Jesus, porque não combina com o ritmo. Sou feliz com Jesus. Mas eu queria que você pensasse nessa letra e que você analisasse a sua vida. Só você pode fazer isso. Só você pode analisar a tua vida. E só você e Deus sabem exatamente o que está dentro do teu coração. Na minha juventude, eu menti para muito psiquiatra. Porque ele não sabia o que tinha no meu coração. Eu falava coisas para ele que eu tinha acabado de fazer, mas que eu falava que fazia 1 mês ou 2 que eu não fazia. E ele não tinha condição nenhuma de avaliar e nem de analisar. Você pode dizer coisas aqui que ninguém pode avaliar, mas dentro do teu coração, o Deus que nós cremos, o Jesus Cristo que nós pregamos, esse sim, pode analisar. E Ele pode transformar. Nós queremos te dar uma esperança. Nós queremos te dar a esperança de que a nossa vida não é uma vida miserável aqui na terra, na esperança de uma vida de glória no futuro. Nós podemos já viver satisfeitos, plenos, com regozijo no nosso coração, independente das circunstâncias que nós passamos, já aqui nessa terra. A nossa cidadania, ela é do céu. Por isso que nós esperamos ansiosamente o nosso Salvador. E o final dessa música fala isso. E o poder que capacita esse Jesus, Ele vai colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e Ele vai transformar os nossos corpos humilhados pelo pecado, pela doença, pela velhice, pelas rugas. Ele vai
transformar esses corpos. E Ele vai tornar semelhante ao dele. Ele vai nos tornar, não seremos deuses, mas teremos corpos glorificados. Esse Jesus nos prometeu isso. E Ele está pronto para já te dar um regozijo e satisfação hoje. Cristão ou não cristão, porque tem muito cristão que vive vida derrotada. Jesus quer dar satisfação a você, independente das circunstâncias. Depois que a gente cantar, eu vou fazer uma oração aqui por cada um de nós. Amém. Eu gostaria que você, se você quiser uma oração, se você quiser que nós oremos por você, que você tem levado uma vida derrotada, se você está lembrando de tudo o que está atrás, e que você não tem como esquecer as coisas que para trás ficam, que você não está conseguindo prosseguir para o alvo, eu gostaria que você viesse aqui na frente. O Leandro vai vir aqui também, ele vai orar. Eu gostaria que você viesse aqui. Às vezes é um desafio de todo mundo de olho aberto, você vir aqui, não se sinta constrangido, reconheça a tua necessidade. Se você tem levado uma vida que precisa de vitória, que precisa de satisfação, que as lutas têm te pressionado, as lutas têm sido maiores do que a tua condição de olhar o Senhor, elas têm conseguido te deixar só vendo a horizontal, e você está impedido de elevar os teus olhos para os montes. Davi fala que é dali que vem o socorro. Eu vou pedir para o Leandro orar agora. Coloca isso diante de Deus. Não perca a oportunidade, não desse culto, não vai fechar a porta da graça, nada disso, mas é de viver mais um dia nessa situação. A Bíblia diz que Jesus nos daria vida e vida em abundância, que nós fluiríamos como rios de águas vivas. Aproveite, leve uma vida vitoriosa. Vitoriosa não no sentido de conseguir todas as coisas, mas com satisfação no teu coração. Em Jesus Cristo, Senhor, Ele tem poder para isso. E depois da oração nós vamos cantar mais uma vez isso. Amém. É interessante, só que o que o Celcinho falou aqui hoje foi exatamente o que eu falei lá embaixo pela manhã. Quando Paulo coloca tudo que ele era, ele está pegando todos os currículos dele e colocando nas mãos do Senhor. E fala assim: Senhor, quanto mais eu estudo, quanto mais eu exercito a minha mente, mais eu só posso reconhecer que existe um Deus muito maior do que eu. E por isso eu estou entregando tudo o que eu sei até aqui nas suas mãos. Esse é o nosso Deus. Abaixa a cabeça, vamos orar. Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado, Deus, porque adoramos a um Deus que é infinito. Um Deus que é infinito em amor, em bondade, mas um Deus também que é infinito em sabedoria. Um Deus que é muito maior do que a nossa mente pode imaginar. Um Deus que é muito maior do que a nossa mente possa suportar, Deus. Obrigado porque servimos a esse Deus. Obrigado porque quando nós colocamos a nossa esperança em Ti, nós estamos colocando a nossa esperança em algo que é infinito, em algo que não acaba, em algo que se renova toda manhã, em algo, ó Deus, que não terá fim nunca. A Sua palavra, o Seu amor, o Senhor jamais passará. A nossa vida passará, os nossos problemas passarão, mas o Senhor permanecerá para todo sempre. Para todo sempre o Senhor será Deus. E ó Pai, é por isso que nos achegamos diante do Senhor. É por isso que o Seu povo está aqui na frente agora, colocando diante do Senhor as suas vidas, os momentos que têm passado, as dificuldades que têm enfrentado, as limitações que têm descoberto,
as questões que têm vivido nas suas vidas. Então aqui, ó Deus, colocando as suas famílias, as suas mentes diante do seu altar, dizendo: Senhor, para onde eu irei, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? A quem entregarei a minha vida, se somente o Senhor é aquele que é o dono de toda a vida, aquele que é o começo e o fim de toda a vida? Pai, eu estou colocando diante do Senhor a minha vida, eu estou colocando diante do Senhor a minha situação, eu estou colocando diante do Senhor a minha mente, eu estou colocando diante do Senhor tudo aquilo que eu sou e que eu tenho, pedindo para que o Senhor olhe para mim, olhe para a minha situação, e que, ó Deus, que em nome de Jesus o Espírito Santo do Senhor possa ouvir essas orações e entrar nesses corações e quebrar as barreiras que foram criadas nesses corações, e que o Senhor comece a fazer uma grande varredura, que o Senhor comece a tirar tudo aquilo que não vem do Senhor, que o Senhor comece, ó Deus, a tirar tudo aquilo que tem limitado o seu poder e o seu agir nessas vidas, ó Pai, e que em nome de Jesus eles comecem a experimentar o novo, o sobrenatural, que eles comecem a experimentar, ó Deus, a glória do Senhor na vida deles, dando a eles uma força que excede qualquer entendimento, dando a eles uma fé que ultrapassa qualquer barreira do raciocínio e da lógica humana, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, entre nessas vidas, ó Pai, e tome-os em suas mãos, ó Pai. Leve-os, ó Deus, em paz para suas casas, com a paz que excede todo entendimento. Que a esperança deles se renove toda manhã naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a cruz e nos promete que um dia estaremos todos nós glorificados junto com Ele, na nossa real morada, na nossa mansão celestial que o Senhor tem preparado para nós. É isso que eu te oro, crendo que o Senhor está aqui para ouvir as nossas orações e para ouvir o clamor desses corações que sinceramente vieram até aqui. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém.